O nascimento de um gigante, uma terra de proporções continentais, rica em recursos e cultura, mas por séculos, uma colónia. A história do Brasil é uma tapeçaria complexa de encontros, conflitos e, acima de tudo, a busca pela sua própria voz. Mas como este gigante adormecido despertou para se tornar uma nação independente? Quem foram os personagens que ousaram sonhar com um Brasil livre? Prepare-se para mergulhar na saga da independência do Brasil, uma jornada de intrigas políticas, tensões sociais e um grito que mudou para sempre o destino de milhões. Fique até o final, porque a verdadeira história é mais fascinante do que você imagina. O Brasil colônia e a chegada da corte, o início da transformação. Por mais de 300 anos, o Brasil foi a joia da coroa portuguesa, uma vasta colônia explorada por suas riquezas. Mas tudo mudou drasticamente em 1808. Com a invasão napoleónica a ameaçar Portugal, a família real, liderada por Dom João VI, tomou uma decisão sem precedentes: transferir a corte inteira para o Rio de Janeiro. De repente, uma colônia tornou-se a sede de um império. A presença da corte trouxe profundas transformações. Os portos brasileiros foram abertos ao comércio internacional, a indústria local começou a desenvolver-se, e o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Essa mudança, embora ainda sob o domínio português, acendeu a chama da autonomia e do desenvolvimento, criando uma elite brasileira com interesses próprios e uma nova percepção de si mesma. Em 1820, a Revolução Liberal do Porto eclodiu em Portugal, exigindo o retorno do rei e a restauração do Brasil ao seu estatuto colonial. Dom João VI, sob forte pressão, regressou a Lisboa em 1821, deixando seu filho, o príncipe regente Dom Pedro, no Brasil. As Cortes de Lisboa, o Parlamento português, começaram a emitir decretos que visavam anular as reformas feitas no Brasil e recolonizá-lo. A tensão era palpável. A elite brasileira, que havia prosperado com a presença da corte, via com alarme as intenções de Lisboa. Dom Pedro, jovem e com uma personalidade forte, estava no centro de um dilema. As cortes exigiam seu retorno imediato a Portugal. Mas, em 9 de janeiro de 1822, pressionado por uma petição com milhares de assinaturas, Dom Pedro proferiu a famosa frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico." Era o dia do fico, um marco decisivo que selou o seu compromisso com o Brasil. A partir do dia do fico, os laços com Portugal foram se desfazendo rapidamente. Dom Pedro, cada vez mais influenciado por conselheiros brasileiros como José Bonifácio de Andrada e Silva e, crucialmente, pela sua esposa, a Imperatriz Maria Leopoldina, começou a tomar medidas que apontavam para a independência. Ele convocou uma Assembleia Constituinte, criou a bandeira e o brasão de armas do Brasil, e decretou que nenhuma ordem das Cortes de Lisboa seria cumprida sem o seu "cumpra-se". A atmosfera no Brasil era de efervescência. A ideia de uma nação própria, livre do controle português, ganhava força entre diferentes camadas sociais. Dom Pedro, que antes era visto como um príncipe português, começou a ser aclamado como o defensor do Brasil. O cenário estava montado para o momento que mudaria a história. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro estava a regressar de Santos para São Paulo, quando recebeu cartas de José Bonifácio e Maria Leopoldina que o informavam sobre as últimas exigências das Cortes de Lisboa, que anulavam todas as suas decisões e exigiam seu retorno imediato a Portugal, sob pena de ser considerado um traidor. A pressão era insustentável. Furioso e consciente do ponto de não retorno, às margens do riacho Ipiranga, Dom Pedro desembainhou a sua espada e proferiu as palavras que ecoariam pela história: independência ou morte. Era o grito do Ipiranga. Naquele instante, o Brasil deixava de ser uma colônia e nascia como uma nação soberana, sob a forma de um império, com Dom Pedro I como seu primeiro imperador. A proclamação da independência não significou o fim imediato dos conflitos. Algumas províncias, especialmente na Bahia, Maranhão e Pará, resistiram, leais a Portugal, levando a guerras de independência que duraram até 1824. O jovem Império Brasileiro teve de lutar para consolidar o seu território e expulsar as últimas tropas portuguesas. Em 1825, após intensas negociações e com mediação britânica, Portugal finalmente reconheceu a independência do Brasil, mediante uma indemnização. Outras nações seguiram o exemplo, e o Brasil, agora um império, começou a trilhar o seu próprio caminho no cenário mundial. A figura de Dom Pedro I, o Rei Imperador, tornou-se central para a identidade da nova nação. A independência do Brasil foi um processo complexo, diferente de muitas outras na América Latina, que ocorreram através de longas e sangrentas guerras civis. No Brasil, foi um processo liderado por um membro da própria família real, que evitou uma fragmentação territorial e manteve a unidade do vasto território. O legado de Dom Pedro I e dos patriotas brasileiros é a existência de um Brasil unido e soberano, uma nação que continua a escrever a sua história. O que você achou desta fascinante história? Qual momento da independência brasileira te marcou mais? Partilhe a sua opinião nos comentários. Se este vídeo o fez sentir mais conectado à história do Brasil, deixe o seu like, subscreva o canal e ative o sininho para mais viagens épicas no tempo. Até a próxima!